Fala pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui então com o próximo tópico, antidiferenciação, que também pode ser conhecida como antiderivada ou primitiva, tá? No livro que eu usei como base aqui, ele chama de primitiva. Na ementa do curso está como antidiferenciação, mas alguns livros também vão chamar de antiderivada, até no decorrer aí do próprio texto dos livros. Um momento ele chama de primitiva, outro de antiderivada, outro momento ele chama de antidiferenciação. Então vamos pensar aqui com um exemplo que fica mais simples, né? Imagine que você tem uma função f de x igual a 3x mais 4. Deixa eu pegar uma caneta aqui para ir grifando as coisas. Tem lá f de x igual a 3x mais 4. Nós chamamos de antiderivada ou primitiva ou antidiferenciação, né, que é quando a gente aplica. Antidiferenciação seria mais a ação de encontrar a antiderivada ou a primitiva. É a função que a gente, quando deriva, chega como resultado essa função f. Então, a gente chama aqui a f, então, que a gente está observando, e na qual a gente quer encontrar a antiderivada. Ou seja, nós queremos desfazer o processo de derivação. Tá? E a gente costuma chamar de f de x com esse f maiúsculo a antiderivada daquela função f de x. Tá? De tal forma que quando eu derivar essa função primitiva, essa função antiderivada, essa função que foi gerada a partir da antiderivação, nós vamos encontrar a função em questão, que é a função f de x aí, 3x² mais 4. Se a gente pensar bem, a função que dá origem a 3x² mais 4 pode ser a função x ao cubo, que quando eu derivo x ao cubo eu encontro 3x², mais 4x, porque quando eu derivo 4x eu encontro 4, mais 5, porque quando eu derivo 5 dá 0 e essa parte some. Essa é uma possível, uma candidata a ser a antiderivada da função 3x² mais 4. Né? E é uma das funções que satisfaz a igualdade. Quando eu derivar essa função x ao cubo mais 4x mais 5, eu vou encontrar a função f de x igual a 3x² mais 4. Então, antidiferenciação é você desfazer a derivada. Então, você tem uma função e você pensa, quem é que eu derivo, quem é que eu poderia derivar e chegar nesse resultado aqui? Isso é antidiferenciação. Tá? Então, uma definição para isso é a seguinte. Ó. Uma função f denominada primitiva também pode ser chamada de antiderivada, né? De uma função f num intervalo específico, se a derivada dessa primitiva for igual à função em questão, tá? Em todo o valor de x nesse intervalo. Agora a gente tem que perceber que, apesar desse f1 de x, né, a antiderivada, x ao cubo mais 4x mais 5, ser uma função que, quando derivada, nos dá f de x igual a 3x² mais 4, nós temos outras soluções possíveis. Por exemplo, se eu pegasse no lugar do 5 e colocasse outro número qualquer, daria certo também, já que qualquer constante ali daria zero, né? Então, na verdade, nós podemos dizer que a antiderivada dessa função na verdade, que as funções que derivadas geram essa função são infinitas, justo que a constante que eu posso pôr aqui tem infinitas possibilidades. Então, na verdade, a gente diz que a gente consegue uma família de antiderivadas que gera, quando derivada, a função que eu estou estudando, a f de x igual a 3x² mais 4. Esse c aí é uma constante real qualquer e satisfaz a igualdade, que nos diz que, ao derivar a antiderivada, nós encontramos a f de x. Fica até estranho derivar a antiderivada, por isso que alguns preferem chamar de primitiva.
Ao derivar a primitiva, nós encontramos a função em estudo, a função em questão. Bom, aí nós temos o teorema que define isso que a gente acabou de perceber, né? Então, se eu tenho uma primitiva, né, uma função antiderivada, que eu posso chamar de primitiva, de uma função f no intervalo i, então a primitiva mais geral, né, que seria a resposta mais abrangente da função f, é a função primitiva que a gente consegue imaginar. Em vez de definir uma constante, a gente deixa essa constante em aberto, tá? Onde esse c aí representa uma constante arbitrária, tá? Qualquer. Aqui um exemplo, se eu pensar na função f de x igual a x quadrado, a antiderivada dela seria x ao cubo sobre 3, mais uma constante, que ao derivar x ao cubo sobre 3, nós encontramos x quadrado, né? Desce o 3 multiplicando, diminui o expoente, fica 3x ao quadrado sobre 3. O 3 que está multiplicando divide com o 3 que está no denominador, sobra então só x quadrado. Então, essa constante c aqui é uma constante real qualquer, gerando assim o que nós chamamos de família de funções antiderivadas ou família de antiderivadas. Vamos escrever aqui família de derivadas, que eu acho que fica mais legal. Mas, exato. Família de antiderivadas. Ou, se você preferir, família de primitivas. Ok? Bom, pessoal, essa família de primitivas, aqui ó, você pega a base, né? Se você coloca lá mais 1, mais 2, mais 3, o que vai acontecer com o gráfico? Ele vai subindo. É menos 1, menos 2, menos 3, e o gráfico vai descendo, mas continua sendo o mesmo gráfico. Tá? Então isso aí é interessante de observar. Ele fala, inclusive, né, membros da família de primitivas de f de x igual a x quadrado. Então, aqui ele mostrou alguns, por isso que ele chamou de membros, né? Não de famílias. São só alguns membros da família. Bom, vamos a alguns exemplos aqui para consolidar esse conceito aí, essa ideia que a gente acabou de perceber. Por exemplo, encontre a primitiva mais geral de... Então, se ele fala ó, primitiva mais geral, a gente tem que lembrar que tem que pôr a constante. Tá? Deixar em aberto essa parte da constante. De cada uma das funções a seguir. Então, quem é a função e quando derivada, né, a primitiva, que eu vou chamar de f maiúscula aí, quem é a primitiva e quando derivada, quando eu derivo essa função primitiva, eu encontro seno de x. Quem é essa função? A gente pode recorrer aí à circunferência trigonométrica. Aí, nós vamos lembrar que aqui nós temos o seno, aqui o cosseno, aqui o menos seno, certo? E eu sempre guardo na minha memória que a derivada do seno é o cosseno. Eu sei que a derivada ela vai estar nesse sentido horário aqui, né? Então, se eu girar aqui no sentido horário, eu vou encontrando as derivadas que eu quero. Qual das derivadas, qual das funções, quando derivada, gera seno de x? Olha, derivada do seno é cosseno, do cosseno é menos seno, do menos seno é menos cosseno e do menos cosseno é seno. Então, nós encontramos aqui, ó, quem derivando é igual a seno, o menos cosseno. Então, o f de x aí, a antiderivada, a função primitiva, é menos. Quando eu derivo menos cosseno de x, eu encontro. Mas nós não podemos esquecer que poderia existir aqui uma constante c, que derivando daria zero e daria do mesmo jeito seno. Ok? Agora aqui, quem é a função primitiva quando derivada é igual a 1 sobre x? Bom,
se vocês forem recorrerem a tabelas de derivação, vocês vão ver que quando a gente deriva a função ln do módulo de x, nós vamos encontrar 1 sobre x. Tá? E não podemos esquecer sempre de colocar aqui a constante c, que é a primitiva mais geral. Ok? Aqui, quem é a função primitiva, derivada da n. Aí, no caso, ele nem especificou o expoente. Ele deixou um expoente como um qualquer. Bom, a única coisa que ele fez é dizer que esse n é diferente de menos 1. Porque se o n for menos 1, a gente cai aqui no caso do item B, né? Que 1 e aí é x elevado a menos 1, eu vou dar de 1 sobre x. Aí no item B. E deixa de ser uma função polinomial. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pensar. Quando eu derivo a x elevado a n, quisesse derivar essa expressão, eu faria o quê? Seria o expoente multiplicando, subtrairia um no denominador. Então, primeiro eu desço multiplicando, depois eu subtraio um no denominador, não, desculpa. Depois eu subtraio um no expoente. A esse momento você já deve ter percebido que a antiderivada é a função inversa da derivada. Então eu tenho que fazer o caminho contrário, o caminho inverso. Então como é que eu vou fazer isso? Pensar que f de x vai ser, olha, eu tenho x elevado a n. Aqui eu desço multiplicando e subtraio. Então aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou somar e descer dividindo. Então eu vou somar 1 aqui no expoente. Descer dividido o resultado que eu tive ali no expoente. Então essa expressão representa a antiderivada da função x elevado a n. Para vocês verem, vamos derivar então esse aqui. Ó. Derivar essa função, n elevado n não, né? X elevado a n mais 1 sobre n. Como é que seria a derivada dessa expressão? Seria descer o expoente multiplicando, n mais 1 elevado a x sobre n mais 1. Aí eu subtraio 1 no expoente, né? E lá no denominador já tinha n mais 1. O que acontece? Acontece que eu posso cortar esse com esse, multiplicando. N mais 1 está multiplicando, n mais 1 está dividindo. Então eles se anulam aí porque são operações inversas. Agora, n mais 1 menos 1, esse parênteses aqui ele não é necessário, e esse mais 1 se anulam. E aí eu chego no resultado que sobrou aí, x elevado a n. Que é o que eu tinha. Então, de fato, quando eu derivo essa expressão, eu chego nessa. Então, essa aqui é a antiderivada dessa função aqui. Ok? Bom, e aí se você pegar uma tabela de derivadas, você vai encontrar ali uma relação entre as funções e as suas derivadas e pensar que cada derivada resultante tem como a função, se você inverter os papéis, que o resultado que antes era a derivada, agora é a função, e a origem daquela derivada é o que a gente vai chamar de antiderivada. Então, se você tem uma função multiplicada por uma constante, a primitiva também é uma função multiplicada pela constante. A primitiva de uma soma de funções é uma soma de funções também. Né? A primitiva de x elevado a n, a gente já fez ali no exemplo. A primitiva de 1 sobre x é ln de x. A função mais simples de derivar também tem a primitiva mais simples, que é a própria função. Seno, cosseno, a gente faz ali a circunferência trigonométrica e a gente consegue encontrar fácil as derivadas e suas respectivas primitivas, né?
Aqui nós já vamos ter algumas funções um pouco mais elaboradas. Geralmente a gente não lembra assim de memória dessas funções, mas aí a gente recorre à tabela, né? Importante memorizar, mas com a prática aí, com o exercício a gente vai guardando. Olha só, agora ele parou de chamar de f de x e f maiúsculo de x, ele já deu os nomes que a gente está acostumado, né? Se você tem uma função g, onde a derivada dessa função é dada por essa expressão, então encontre a função g. Na verdade, quem que está fazendo o papel de f de x aqui? É a função g', né? E quem está fazendo o papel de f de x? A própria função g. Ok? E aí, o que a gente faz? A gente vai trabalhar essa função g' de x, né? Para poder encontrar a função primitiva que é a g. Bom, trabalhando então essa função g' de x aqui, nós temos que g' de x, só ela de um jeito mais 4 seno de x, mais aqui a gente pode separar em duas frações que têm o mesmo denominador, né? Aqui raiz de x a gente já pode escrever usando potências, então, x elevado a meio, né? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, né? Sobre x. Bom, ainda dá para melhorar isso aí. Dá para escrever assim, ó. Aqui x a quinta divide por x, fica 2x a quarta. Aqui x ao quadrado divide por x, subtrai os expoentes, né? Aqui fica menos meio. Então nós temos aí que encontrar a antiderivada de seno. A constante ela fica coladinha ali, né? A antiderivada de seno, nós já fizemos aí no exercício anterior, é menos cosseno. Mais a antiderivada de x a quarto, 2 fica aqui coladinho. A antiderivada de x a quarta, nós já vimos que é só somar no expoente, pegar esse resultado e colocar no denominador, menos a antiderivada de x elevado a menos meio. Também é só somar 1 no expoente, pegar esse resultado e colocar no denominador. Então nós vamos ter que isso é menos 4 cosseno de x mais 2 sobre 5, 2 quintos, x elevado a 5, menos x elevado a meio e meio. E ainda por fim, para ficar mais bonitinho, mais elegante a resposta, 4 cosseno de x mais 2x aqui elevado a meio é a raiz de x, dividido por 2, você inverte, né? Se divide por 2 não, se divide por meio, você inverte a fração, fica vezes 2. 2 raiz de x. Só que a gente não pode esquecer, ainda temos que pôr a constante c. Essa constante c você pode pôr só lá no final, tá? Não tem problema nenhum você considerá-la só lá no final, mas não pode esquecer dela, tá? Porque eu estou escrevendo aqui a antiderivada. Quer dizer que é possível que haja uma constante aí, mas que você não sabe qual é. Como você não sabe, você tem que indicar ela por c, que seria uma constante arbitrária, uma constante numérica, ok? Bom, vamos para mais um exemplo aqui. Encontre a função dada a derivada, né? E ele ainda nos deu aqui um valor inicial, que vai servir, né? Esse valor inicial serve para determinar ok?
Então nós vamos usar esse valor inicial aqui para determinar o valor da constante. Ok? Bom, então, lá, vamos à obra. Quem seria então a função que gera essa derivada? Vamos dar uma ajeitadinha um pouco. Vamos reescrever essa derivada de uma forma mais conveniente. Então, mais 20. Aqui eu posso considerar que esse parênteses elevado a menos 1, se eu inverter a base aí, ou seja, eu jogo esse 1 mais x quadrado lá no denominador, e aí o expoente, né, ficaria positivo. Não preciso pôr, tá? Aí ficou fácil, né? Então a função que gera aquela derivada, como você tem uma soma, tem a propriedade que diz que a soma de funções é a soma das antiderivadas, né? Então você pode separar e fazer parcela por parcela. Então a antiderivada de e de x é a própria e de x, mais aqui é uma constante que está colada em uma função, então você pode deixar essa constante colada aqui no resultado que você vai encontrar. Agora, essa expressão aqui é um tanto complicada se a gente tentar resolver ela nos meios tradicionais. Mas a gente pode lembrar do resultado recorrendo à tabela. Olha ela aqui, ó. Então, a antiderivada dessa função é a tangente menos 1 de x. Podemos considerar, certo, aqui, tangente, ou seja, a função inversa da tangente. Ok? Bom, sendo assim, nós temos que a função original é essa, mais uma constante c, né, a função primitiva. Agora, com aquele valor inicial, nós podemos aplicar aqui nesse resultado e determinar o valor exato dessa constante c. Então, nós podemos fazer aqui f de zero, que é e elevado a zero, mais 20, tangente menos 1 de zero, mais c, né? Só que eu sei que f de zero dá menos 2. Olha, e elevado a zero é 1, mais 20 vezes a tangente menos 1 de zero, né? A tangente menos 1 de zero é zero. Então isso aqui vai ficar zero. Mais c igual a menos 2. Então você tem aqui que 1 mais c, né? Porque isso aqui dá zero. 1 mais c é igual a menos 2. Ou seja, c é igual a menos 2. Então c é igual a menos 3. Então, você pode concluir que a função primitiva, aí, já com a constante definida, é e elevado a x mais tangente menos 1, ou seja, função inversa da tangente, x mais, não, né? Menos a constante, que é mais a constante, que é menos 3, por isso fica menos 3. Ok? Aí o resultado. Mais um exemplo aqui para finalizar. Deixa eu ver se é esse o último. Para finalizar, aqui ele desafia a gente um pouco mais, porque ele nos dá a derivada segunda. Porém, ele nos dá dois valores iniciais, que vai nos ajudar a encontrar aí as constantes que vão aparecer. Então, da derivada segunda, a gente pode escrever a derivada primeira. Né? Se a gente fizer a antiderivação aqui, né? Que é o processo de reverter a derivação, né? Nós vamos encontrar a derivada primeira, que seria a primitiva da derivada segunda. Então, para derivar um polinômio, a gente desce multiplicando e subtrai no expoente. Para antiderivar, nós fazemos o contrário, né? Então, nós vamos pegar esse 12 aí, deixa ele quietinho, vamos somar um no expoente, pegar esse resultado e colocar no denominador. O mesmo vamos fazer aqui, ó. Pega esse 6, deixa quietinho aí. Vamos somar um no expoente, pegar o resultado, colocar no denominador. Menos 4. 4 é uma constante. Se ele resultou uma constante, quer dizer que antes ele tinha uma variável colado nele, senão ele tinha. Então, no mínimo aqui aparece um, né? Mais c. Bom, mas a gente pode melhorar a escrita aí dessa derivada primeira da seguinte forma. A gente pode escrever aqui, ó, 12
por 3 vai dar 4 elevado a 3, mais 6 dividido por 2 vai dar 3x ao quadrado, menos 4x mais c. E nós podemos escrever agora, a partir da derivada primeira, a função primitiva de todas essas, né? Então, a f de x é igual. Vamos fazer a antiderivação aqui. Então, 4 fica quietinho. Eu vou subir 1 no expoente, pegar esse resultado e colocar no denominador. Mais, deixo o 3 quietinho aí, vou subir 1 no expoente, pegar o resultado e colocar no denominador. Menos 4, deixo esse 4 quietinho aí, vou subir 1 no expoente, colocar o resultado no denominador. Polinomiais é fácil, né? A constante c, se ela aparece aqui como constante na derivada, porque que ela estava acompanhando uma variável. Então, no mínimo, aparece aqui o x. Só que agora tem que aparecer uma outra constante, né? Porque era a constante que eu tinha na função mais primitiva de todas. Então, eu vou chamar de constante d, né? Pode ser qualquer letra. A gente chama normalmente de c, então eu vou chamar essa outra de d. Reescrevendo aqui a função primitiva, nós vamos ter 4 dividido por 4, x elevado a 4. Então, x 4, né? Porque o 4 cancela com 4. Mais 3 dividido por 3, cancela, fica só o x ao cubo. Menos 4 dividido por 2 é 2, x ao quadrado. Mais cx. Bom, eu consigo definir agora os valores de c e d a partir dos valores iniciais. Eu posso usar, por exemplo, f de 0, que dá 0 elevado a 4, mais 0 ao cubo, 2 vezes 0 ao quadrado, mais c vezes 0, mais d, e eu sei que a f de 0 é 4. Então eu tenho 0, mais 0, menos 2 vezes 0, mais d igual a 4. Então eu tenho 0 mais d igual a 4, ou seja, d é igual a 4. Ok? Então já sei que d vale 4, ou seja, a função primitiva pode ser escrita assim. Ó. F de x é igual a x elevado a 4 mais x ao cubo menos 2x ao quadrado mais c mais 4. Só que agora eu vou usar o outro valor inicial, que é f de 1 igual a 1, para achar esse c. Então, f de 1 é igual a 1, a quarta, mais 1 ao cubo, mais c vezes 1, mais 4. E eu sei que o resultado disso, a f de 1, então tem aqui 1 mais 1, 2, mais c, mais 4, igual a 1. Olha, 1 mais 1 dá 2, que cancela com esse menos 2. Então eu fico com c mais 4 igual a 1. C mais 4 igual a 1, passa esses 4 subtraindo do outro lado, vou ter c igual a, então c igual a menos 3, certo? E é isso, pessoal. A antiderivação, né, é esse processo de desfazer a derivação. Então, é bem simples mesmo. Você vai usar muito ali a referência das derivadas para fazer o processo inverso, tá? Por que a gente está falando de função inversa? Porque a antiderivação é o processo inverso da derivação, né? E essa antiderivação vai nos dar base aí para definir as integrais, porque as derivadas e as integrais são operações, né? Podemos dizer assim, operações inversas, funções inversas, né? A gente vai definir aí a integral inicialmente como uma função inversa da derivada, ok? E aí então a gente fala disso na próxima aula.